Alô, amigos da RDK Comunicações. Vocês já estão vendo aqui o senhor Celso Carlos Prediger. É isso? Exatamente. Tudo bem, meu guri? Tudo. Hoje aqui a gente está querendo bater um papo contigo sobre a tua participação do Jornal Informativo de Lajeado. Sim. Se não foi de Arroio do Meio também, penso que não, né? Não, Não, só só lá. Lajeado. Lajeado. Como tu entrou? Olha, Elton, eu entrei lá por junho de 1974. Aí, De que maneira, assim, tu virou jornalista, no caso? acontece que eu fazia algumas outras tarefas antes, né? Aham. Eu fui meio que sendo testado nas minhas habilidades, até que eu encontrei o chão que eu precisava, né? Mas eu revelava fotografias e filmes. Mas, Celso, antes de tu entrar no jornal, tu trabalhou em outro lugar? Eu tinha trabalhado eh, em dois outros lugares antes disso. O primeiro emprego, na verdade, foi na Gráfica Rotermund, em São Leopoldo. Mas eu trabalhava na chapeação offset e aquilo me afetou muito a saúde e eu não durei muito. A minha curiosidade, sim, como é que tu chegou? Tu pediu emprego, alguém te procurou? Como é que foi o teu encontro com o jornal? Sim, na verdade, então, quando eu voltei de São Leopoldo, eu trabalhei no mesmo setor na Gráfica Cometa, por um período de experiência. Mas também, de novo, o problema dos produtos químicos que me afetaram, né? Eu tive que largar disso. Certo. E aí, a partir daí, me indicaram, olha, quem sabe, ó, o jornal, o informativo do Vale, naquele momento estava começando a engatinhar, talvez seja lá o teu lugar. E aí, realmente, um dia desses eu bati por lá e, e houve interesse realmente. Quem é que tu viu primeiro? Olha, eu conversei com o seu Oswaldo Carlos, Direto. naquele estágio inicial ali da empresa, uma empresa pequena, tudo apertadinho, iniciando de maneira modesta, né? Aonde era, Celso? No mesmo local Mesmo local ali. onde o jornal está, só que era uma construção pequena, né? Reduzidinha, espaço bem diminuto. Uhum. Tu começou fazendo o quê daí? Eu fazia também trabalho de offset, revelava fotografias e vendia até assinaturas. O que que é offset, para quem não sabe? Offset tu faz, quando as páginas foram montadas, elas vão para impressão numa máquina, né? E ali, então, a impressão do filme é feita numa chapa offset, que é a chapa impressora que vai para a máquina depois para ser impresso o jornal. E assim eu fui passando por vários setores para ver onde eu me saía melhor. E quando então eu tomei contato com a área de jornalismo, ali que era o meu chão, né? Porque, na verdade, desde os tempos de colégio eu já fazia jornal de colégio, né? De Grêmio Estudantil. Gostava de escrever? Sim, exato. Sempre tirava boas notas em português e tinha vocação realmente para a redação. Eu era sempre um cara muito aficionado da leitura também, que foi uma excelente base de formação para a minha vida. Tu lembras quantos anos tu tinha quando começou lá? Eu devia ter uns 19 anos, É. 19, 20 anos. E a redação já tinha mais alguém lá? Tinha, eu não sei se Lembras? por acaso, José Carlos Gobi, é um nome que te traz alguma Não, lembrança, não? não conheci. Ele era repórter e vendedor de assinaturas, de publicidade. Se não me engano, ele era natural de Roca Salles. Hoje ele reside em Eldorado do Sul. Sou amigo dele no Facebook Sim. e a gente se comunica seguidamente. Me lembro também do Chico Barzotto, que fazia coluna social já naquela época. E são dos colegas mais, Os primeiros. os primeiros que eu tive contato, né? E o jornal era diário, semanário? Como é que era? O jornal primeiro era semanário. Me parece que eram 2 edições por semana.
Depois ele passou para trissemanal. E então depois, a partir dali, para ser diário, né? Uhum. E a redação tu fizeste tudo, então, desde futebol à polícia? Na verdade, eu estou falando de uma época assim, bem lá Bem atrás, né? remota, quase. Exato, no início da vida do jornal. Nós estávamos em 3 repórteres para cobrir tudo. Eu, os falecidos Eligio Salman e o Helmut Leblanc eram meus colegas, né? Então, digamos assim, tu tinha que tomar contato com tudo. Esporte era assim, uma área que eu não me identificava muito, mas acabei fazendo também. O que tinha de esporte aquele tempo? Olha, esporte tinha, eu acho que é a LAI, né? Uhum. Aquele tempo tinha lá. É, Lajadense. tinha épocas assim, com quem eu tomava muito contato era com o falecido Elísio Trevisol, que era dirigente também naquela época. E tinha também, além do futebol, a gente acompanhava basquete, né? Tinha o Colégio Madre Bárbara, tinha uma equipe de basquete, e com o professor Adalni Machado Nunes, dirigia uma equipe. E, inclusive, fui junto numa viagem para Cachoeira do Sul, num encontro que teve lá no fim de semana. Que maravilha. É. Tu te identificava mais na redação em qual é a matéria? Olha, eu fiz polícia, bastante tempo fiz polícia geral, mas o que me identificou mais fortemente foi o agro, né? Essa foi a minha grande paixão, né, no jornalismo. Tu seguiu fazendo muito? Bastante. Aí depois até tinha o antigo Caderno Rural, né? É verdade. E aí eu, um tempo, assumi aquilo, tanto a publicidade como a produção de texto. Tu vendia também? Sim. No início, eu sei que tu me recebeu uma vez, a primeira vez que eu estive lá. Eu acho que tu não tinha mais tempo para fazer as fotos, né? E aí eu Sim. comecei a fazer as fotos e as fotos do Lajadense, penso. Até mais tarde, digamos assim, quando o serviço aumentou bastante de volume, a gente passou até fazer pergunta com laboratórios de Lajado, né? Na troca por publicidade. Photocolor, por exemplo, Sim. Sim. foi um dos casos. E qual é a melhor história no início, assim, como é que foi? Olha, foi uma jornada assim, foi um caminho que a gente trilhou que foi bastante difícil. Foi Porque complicado? veja bem, uma empresa pequena, no Certo. início, sem muitos recursos, muitas vezes tu tinha que pegar carona com alguém para ir para algum lugar. Eu andei muito de ônibus um certo tempo, até para fazer noticiário, por exemplo, de Cruzeiro, de Rio do Meio, esporadicamente fazia Encantado, até Roca Salles. Tinha-se mais tempo, né? Sim, sim, na verdade é. Aí a gente tinha mais tempo disponível porque não havia edição diária, né? Só que assim foi. E tu que viu o crescimento, então, vai bimensal, mensal não, semestral, Trimestral. semanal, Sim. enfim, tu viu esse crescimento aí, o crescimento também de trabalho, falta de tempo, mais pessoas, como é que foi essa Sim, troca? claro. À medida que o volume de trabalho aumentou, exigia mais a gente. E por conseguinte, mais adiante, a equipe se tornou maior. Porque a gente começou, a área se abriu muito em termos de região e as demandas aumentavam, né? E tu viu a região crescer, então? Né? Sim, sim, Tu viste? bastante. Algumas inaugurações de algumas coisas tu presenciou, então? Eu ia bastante, assim, até com prefeitos, muitas vezes para o interior, inauguração de pontes, de escolas. Assim, tem histórias bonitas para serem contadas, né? Como experiência de vida. Começa? Olha, Conta alguma para nós. é, Tem tantas que... eu tive numa oportunidade,
era jovem, também me divertia, então eu fui num baile de noite e nem voltei para casa no outro dia, no sábado à noite e domingo de manhã, então tinha que ir com o prefeito de Arroio do Meio para o interior para a inauguração de uma escola e uma ponte. Então foi difícil, né? Porque houve um dado momento lá que eu estava sentado numa mesa e comecei a balançar e peguei no sono. Caiu, ninguém te fotografou. É, Se fosse hoje, alguém ia pegar todo hoje mundo. não teria mais como aguentar um tranco desses, né? Naquele tempo tu morava em Palmas, né? Exato. Daí foi mais fácil. Lembra qual é o prefeito, não? O prefeito era o Ernesto O Dalpiano. Ernesto Dalpiano. Querido, querido. Eu sei da história de um colega meu que eu não posso contar, que senão ele me mata, né? Que ele foi com o prefeito e chegou o prefeito, eu não tenho mais filme. Vai tirando, vai tirando. Isso é uma história contada pela metade, né? Tu sabe, foi tu? Fui. Foi tu? É. Não, mas eu tenho, não é o teu nome, tá? Não? Mas tu aconteceu também. Bom, Mas pode então ser. conta a tua história. Não, Mas sério mesmo, que uma outra pessoa, com a nossa idade, enfim, de um prefeito que já passou por Arroio do Meio, eles foram a Pouso Novo, que não é o teu caso, né? Sim. Não, E lá o meu aconteceu, foi aqui. ele chegou assim, prefeito, não tem mais filme. Vai tirando, vai tirando. Não, E a tua, como é que foi? o meu caso, assim, a gente, para se garantir também, muitas vezes até, tu tinha que levar 2 câmeras junto. Certo. Tá? Porque poderia dar uma pane e daí tu estava empenhado, mas, assim, acabei abrindo uma das câmeras e uma das câmeras não tinha filme, mas a outra tinha. Isso o seu Oswaldo contava, né? E tu por aí. abriu a que tinha filme. Não, a outra. Ah, tu A foi com outra, ela vazia. eu acabei abrindo, notei que não tinha, não podia rodava? ter filme Não e rodava? realmente, senti que não tinha filme dentro. Com o prefeito de Arroio do Meio também? Não, isso foi aqui. Ah. Acho que foi no Parque de Imigrante, numa É. exposição. E aí como é que faz? Isso se resolveu Nesse caso, depois, né? você resolveu? Sim. Sempre tinha alguém? Assim, mas havia assim também, né? Havia muito custo, então a gente não. Hoje tu faz com a fotografia digital, é ilimitado. Sim. Mas era custo, né? Então tu não ficava batendo muita foto repetindo coisas, né? Tu tinha que ter noção de que Sabia que uma ou duas tirava 4, talvez, né? para garantir, iam luzes diferentes, né? Então, Tem alguma história melhor que esta aí? Que essa olha, foi dolorosa, né? Olhando em filme. foi. Olha, outra história que eu poderia te contar é que teve um período que eu acompanhei a equipe de alfabetização do Mobral. Tinha um núcleo instalado aqui em Lajeado e então eles faziam um trabalho de supervisão nos núcleos do interior. E aí numa certa essas inspeções, esses trabalhos de verificação eram muitas vezes feitos à noite. A equipe saía para o interior para visitar à noite. E aí eu me lembro que nós fomos a Canudos do Vale e recém tinha dado uma chuva muito pesada. E naquela época era tudo muito difícil, né? As estradas do interior também tinham trechos precários e para se chegar em certas localidades não era muito fácil. Em Canudos do Vale, nós acabamos atolando com a veraneio, aquelas caminhonetas grandes da prefeitura, e tiveram que desatolar com uma carregadeira que tinha na subprefeitura de Canudos. E chegamos até a sair do carro para empurrar, mas não havia como tirar do atoleiro, era muita lama. E aí a máquina tirou a caminhoneta e o resumo da história é que eles me levaram ainda para casa, porque eu estava solteiro e morava no interior. E cheguei às 2 horas da manhã em casa. Tive que tomar um banho ainda, porque eu estava todo enlameado. Tudo cheio. Fotografou esse fato, não? Não, né? Eu acho que não, Nessa eu não me hora, lembro, não. não tenho recordação. Nessa hora, não. Algum acidente que
infelizmente, tu participou, não? Acidentes eu tenho, assim, recordações de coisas difíceis de encarável. Um deles ocorreu na Rota do Sol, ali, como é que é o nome da localidade ali, próxima de Estrela, não me recordo agora, Novo Paraíso. Eu estava, inclusive, dando uma mão para o colega Emílio Rota, que às vezes de manhã não podia estar lá, então de manhã eu conferi a polícia. E de manhã cedo deu um acidente com morte. Houve um choque de um caminhão com um Fusca, ali num local assim, onde tem um corte, um morro cheio de pedra. Sim. Aí quando cheguei lá, me deparei com uma situação muito complicada. E, o Fusca tinha incendiado, né? O Fusca incendiou e me parece, não tenho recordações totais assim do caso, mas assim, um foi levado para o hospital, que eu me lembro, e o outro andou morrendo dentro do carro, carbonizado. Aí quando foram levantar o corpo dele, só era ossada ainda. Isso faz parte do jornalismo, né? E coisas... e como é que era o seu Oswaldo? No início, como é que ele era para vocês, assim? O seu Oswaldo era bem parceiro, né? Naquela época a empresa era pequena ainda, a gente se reunia em sábados, geralmente aos sábados, a gente muitas vezes se reunia lá no jornal, tinha um serviço de cozinha, se fazia uma comida. A Helena disse aqui para nós que ele fazia almoço às vezes para vocês durante a semana também, não? Isso sim, depois, claro, que quem quisesse ficar lá para almoçar, então começou a funcionar um serviço para funcionários que quisessem ficar ao meio-dia. Ele era cozinheiro mesmo? Também. Tu também? Não. Tu não? Eu e alguns outros colegas, nós às vezes fazíamos uma roda de violão e cantávamos. Vocês animavam o pessoal. Enfim, e qual é o colega que mais te marcou lá? Todos, porque tu passou por alguns colegas, não dá para deixar, todos são legais, né? Claro que são. Mas tinha uns que brincavam demais, não, brincavam bastante, tal, mais hilários, sim, não? assim, o relacionamento com todos, mais ou menos. A Helena é uma pessoa que me marca muito, me marcou bastante. Porque é uma mulher de garra. A gente passou por momentos difíceis em que a gente não sabia se era possível continuar, porque as dificuldades eram enormes. E então a gente tomava para si até outros afazeres, que não eram os da competência da gente, né? A Helena ajudou a fazer faxina até nas horas difíceis, né? Todo mundo era desprendido e colaborativo, né? Ela foi o único emprego, né? Eu acho que sim. E tu foi o último. Foi o último. De quantos anos? Seria o terceiro, né? E o último. Mas de quantos anos? 43 anos eu atuei no informativo. 43 anos. Te aposentou lá e depois de aposentar trabalhou mais um pouco. Não, que na verdade eu me aposentei antes e continuei trabalhando. Continuaste trabalhando. Eu fiquei mais 8 anos ou 9, coisa assim. Chegou a trabalhar com a Pita, não? Também. Também. Às vezes a gente fica numa situação que não tem resposta, porque às vezes, eu já fui teu colega no jornal, não te lembro? Pois é, mas o que passou de gente por lá, passou e tu não muito, consegue tem te lembrar de todos, né? Tem Alguns até ficaram alguns meses só. O DJ também. Sim. Enfim. Vamos parar por aqui a primeira parte, depois falamos mais um pouquinho, pode ser? Sim. Vamos descobrir mais algumas histórias legais aí. Tá. E não esquecendo que o Celso é youtuber, né, Celso? Também. Depois vamos falar sobre isso. Pode Quem ser, quiser ver ele todo dia tem o canal dele também. Já voltamos, Celso.